Boa boa noite, queridos e amados irmãos. Iniciamos nesse momento mais um serviço de adoração ao Senhor da Igreja Batista Bíblica Fundamentalista de Esperança. É um culto de agradecimento, de honra e louvor somente a Deus. Amém? Irmãos, hoje eu quero iniciar o nosso serviço de adoração, o nosso culto, agradecendo a Deus. Agradecendo a Deus pela vida da pequena Esté, nossa Estézinha, filha do irmão Adivaldo e da irmã Vitória, que hoje está completando 7 aninhos. Chegou na igreja ainda de colo com os pais e hoje já está uma mocinha linda. Que Deus abençoe, Estézinha, que Deus que você possa crescer em estatura, no conhecimento da palavra de Deus e que possa servi-lo com interesse de coração. Parabéns, Estézinha, que Deus abençoe e abençoe também o irmão Adivaldo, a irmã Vitória e também a nossa querida Aninha, Ana Clara, uma família que eu tenho muito estima e muito amor. Deus os abençoe. Parabéns, Estézinha, um beijão, Deus te abençoe. Saudade, viu, de você. Um grande abraço para o irmão Adivaldo e para a irmã Vitória. Irmãos, eu gostaria que os irmãos pedissem, estivessem em oração, por diversas situações das nossas vidas, da vida de alguns irmãos, não tão próximos, não mais próximos. Temos vários irmãos que estão precisando de oração nesse momento, certo? Então vamos estar orando uns pelos outros, orando pela situação emocional das pessoas, orando pela situação espiritual das pessoas e também pela situação financeira de algumas delas que nesse momento de pandemia tem tido alguns descompassos. E principalmente devemos orar para que Deus possa estar nos protegendo e protegendo nossas famílias, nosso país, nosso estado, nossa cidade do vírus do Covid-19. Nós temos que ter cuidado, zelo e orar muito a Deus pedindo proteção. Amém? Irmãos, para iniciarmos, por favor, vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 12. Evangelho de João, capítulo 12, vamos ler do versículo 44 ao 50. Amém? Escrito está assim na palavra de Deus. E Jesus clamou e disse: quem crê em mim, crer não em mim, mas naquele que me enviou. Quem vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. E se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que eu tenho pregado, essa há de julgar no último dia. Porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, ele me deu mandamentos sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar. E sei que o seu mandamento é vida eterna. Portanto, o que eu falo como o Pai me tem dito. Irmão, só repetindo e para que possamos massificar e colocar em nossos pensamentos, 2 versículos, o 45 e o 46. Quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu sou a luz do mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas.
E o 47 que diz: se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Amém? Que Deus possa aplicar essa partícula lida em nossas vidas, que possamos entendê-la e aplicar verdadeiramente em nossas vidas. Amém? Vamos dando continuidade ao serviço de oração, da oportunidade da irmã Luciana, que nos vai louvar o nosso bom e amado Deus. Boa noite, irmãos. Irei louvar o Senhor, hino 390 do cantor cristão, Nada Falta. De Jesus a doce voz, ouvi eu pecador, recebi de coração Jesus, meu Salvador. Meu pecado, sim, expiou na cruz, e por graça sem igual salvou-me meu Jesus. Por Jesus eu tenho paz e gozo seu favor, nada que me faltará com Cristo meu Senhor. Meu pecado, sim, expiou na cruz, e por graça sem igual salvou-me meu Jesus. Retidão em mim não há, por graça salvo sou, devo tudo ao meu Senhor, pois já me resgatou. Meu pecado, sim, expiou na cruz, e por graça sem igual salvou-me meu Jesus. Amém. Amém. Irmãos, por favor, eu peço a cada um dos irmãos possam curvar suas cabeças em sinal de respeito, para que possamos louvar e agradecer ao nosso Deus em oração. Santíssimo Deus e Pai, Senhor, somos gratos por cada um dos irmãos que Tu resgataste com o Teu próprio sangue. Te pedimos também, Senhor, que a Tua proteção se estenda a cada um deles, Senhor. Que eles possam estar gozando de saúde e crescimento espiritual, Senhor. Te pedimos também pelo irmão Neto, pela saúde dele, pelo irmão Raul, pelo irmão Zé Antônio. E hoje à noite, Senhor, quero te agradecer imensamente pela vida da pequena Esther. Que o Senhor possa abençoá-la rico e poderosamente, Senhor, para te honrar e te glorificar, Senhor. Somos gratos por tudo, meu Deus. Em nome de Cristo. Amém. Irmãos, depois a gente vai voltar aqui para esse Evangelho de João, porque nós vamos entender porque começamos com ele. Quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Por favor, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Isaías, capítulo 45, apenas no versículo 22. Isaías 45, 22. Amém? Desta forma está escrito na palavra de Deus: olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro Deus. Vamos repetir, cada um leia de forma silenciosa, juntamente comigo. Olhai para mim
e sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Amém? Santíssimo Deus, Senhor e Pai, somos gratos pela tua perfeita salvação, Senhor. E te pedimos que nesta noite, Senhor, o Senhor nos conduza a aprender cada vez mais a tua palavra, Senhor. Aprendê-la e aplicá-la em nossas vidas. Te rogamos em nome de Cristo. Amém. Irmão, nós temos aqui uma verdade absoluta e uma dita de uma forma imperativa, uma ordem dada por Deus. Olhai, olhai para mim. Esta maravilhosa afirmação refere-se ao versículo 21, que nós vamos entender melhor o 42, vendo o 21. Anunciai e chegai-vos e tomai conselho todos juntos. Quem fez ouvir isto desde a antiguidade? Quem desde então anunciou? Porventura não sou eu, o Senhor? Pois não há outro Deus senão eu, Deus justo e salvador. Não há além de mim. Então ele disse no versículo 21 que ele é um Deus justo e salvador, e que não há outro Deus fora ele. O Espírito Santo, meus irmãos, nessa passagem, usando o profeta Isaías, ele mostra que o homem natural não pode, de forma alguma, através do simples olhar, adentrar ao reino de Deus. O homem natural deve olhar para Deus. Lembra-se de João, o Evangelho de João, capítulo 12, que nós lemos agora há pouco? Quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Então, qual é o olhar para ser salvo? Olhar para Cristo. O homem natural deve olhar para Cristo, não um olhar, um simples olhar. Não apenas ver e saber que Cristo existe, e sim um olhar da fé genuína. Aquela fé pura, que mesmo sem ver você crê. Irmãos, não olhe para homens e suas doutrinas. Não olhe para o sistema religioso e seus preceitos. Não olhe para você mesmo. Pelo contrário, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga Cristo. Negue-se a si mesmo, está lá em Lucas 9, 23. O olhar deve ser único e exclusivo para quem? Olhai para mim. Olhando para Cristo. Hebreus capítulo 12, versos 2. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Então, qual é o olhar para a salvação? Olhar para Cristo, que ele é autor e consumador da fé. Depois dessa introdução, irmãos, já vimos que o tema hoje é olhar para Cristo, e a Bíblia nos manda olhai para mim, Deus dizendo olhai para mim. Quem olha para Cristo vê quem? Vê Deus. E é neste tema que nós vamos, meus irmãos, rogar a Deus que nos conduza através do seu Santo Espírito a aprendermos cada vez mais sua palavra. Irmãos, nós vimos que nós temos alguém para olhar. Para quem devemos olhar?
Vamos fazer para quem o perdido deve olhar antes de ser salvo. Para quem o crente deve olhar após ser salvo. Vamos fazer um resumo de forma breve da história do homem. Através da desobediência de um homem chamado Adão, adentrou o pecado no mundo. Romanos capítulo 5, versos 12. Pelo homem entrou o pecado no mundo, por isso que todos pecaram. Romanos capítulo 5, versos 12. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Este fato, o pecado, é a causa de ter destituído o homem da glória de Deus. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3, 23. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, o homem natural, ao nascer, ao chegar na idade do entendimento, ele já está condenado. A Bíblia diz isso, diz João 3,18. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crer no nome do unigênito do Filho de Deus. Versos 36. Aquele que crê em mim tem a vida eterna, mas aquele que não crer no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Veja bem, nós estamos tratando do olhar, do ver, do enxergar. Nós vimos aqui um breve histórico da vida do homem, que um homem pecou, que através desse pecado entrou a morte, e o pecado, através desse homem da desobediência entrou o pecado e a morte, e o pecado é a causa da nossa destituição da glória de Deus. Ponto. Ou seja, nós precisamos de um Salvador. Nós precisamos de um Deus justo e Salvador. Nós precisamos olhar para Deus. O crente olha para Deus em agradecimento. O perdido olha para Deus para ser salvo. Não existe nenhuma possibilidade do homem conquistar a salvação. Pastor, peraí, pastor. Nós só disse que a pessoa que crê é salvo? Sim, mas não foi conquistado, foi dado. A salvação não é com base em obras, não é por subordinação e arregramentos humanos. A única forma do pecador arrependido ser resgatado é através de Jesus Cristo. Em nenhum outro nome há salvação. Veja bem, pois não há outro Deus senão eu, Deus justo e Salvador. Não há além de mim. Olhai, olhai, Deus exclama para mim, e sereis salvo. Vamos a Atos capítulo 4. Atos capítulo 4. Versos de 10 a 12. Seja conhecido de vós todos, de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes, e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, em nome deste é que este está diante de vós.
E ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Veja bem, o nome de quem? De Jesus. Em nenhum outro nome há salvação. Eu sou o Deus justo e Salvador. Ou seja, Cristo é Deus. Olhando para Cristo, vimos que o homem era perdido e precisa estar resgatado para ser salvo. E Cristo é o único caminho. Único e único. Não há outro Deus, só há Cristo. Irmãos, nós vimos que o homem estava perdido. E o homem perdido olhou biblicamente para Cristo. Qual a consequência imediata do olhar bíblico verdadeiro? O que é que acontece quando você olha biblicamente para o Senhor? Não importa se tu és sua condição, se tu és um homem honrado, ou se tu és um malfeitor. Isso não importa. O que realmente importa é o teu olhar. Para quem você está olhando? Em quem você está pondo a sua fé? Está expondo a fé em quem? Lembre-se da passagem quando Cristo foi crucificado. Entre eles, 2 malfeitores. Um deles zombava de Cristo, dizendo: se tu és Deus, ora, se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Lucas 21:39. Evangelho segundo Lucas 21:39. Perdão. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Já o outro, veja bem, irmãos, 2 malfeitores, lado a lado de Cristo. Pergunta: ambos estavam vendo o Senhor? Sim ou não? Sim. Ambos viram o Senhor. Mas só um olhou com a fé verdadeira. Não adianta saber da existência de Deus, irmãos. Não adianta saber que Deus existe. Você tem que olhar para Deus como Deus único e Salvador. Vamos à passagem do outro irmão, do outro malfeitor que tornou-se nosso irmão. Ele olhou para Cristo como seu único e todo suficiente Salvador. Uma olhadinha em Lucas 23, 42 e 43. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando vieres o teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Veja bem, olhem, prestem atenção, 2 homens na mesma situação, perdidos, malfeitores, entregue à carne, ambos viram Cristo, um zombou, outro entregou a sua alma a ele. Outro negou-se a si mesmo e reconheceu o Senhor como o único Deus
e Salvador. Este homem estava condenado a uma morte humilhante. Este homem, malfeitor, não frequentou a igreja. Este homem não foi batizado. Este homem não teve boas obras. Porém, recebeu a certeza que estaria com Cristo no paraíso. Por quê? Porque ele olhou e creu. Lembra do que nós lemos em João capítulo 12? Vamos lá, João. Vai várias vezes em João hoje, viu? Porque esses textos estão bem intercalados. João 12. Quem vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu sou a luz que vinha ao mundo para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Veja bem, ambos viram, mas só um creu. E quando você crê na obra de Cristo, você nega-se a si mesmo e passa a enxergar. Você só enxerga com clareza quando entende o que Cristo fez por ti. Isaías 53, versos 4 e 5. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Aquele homem que estava com Cristo na cruz, nosso irmão, olhou para Cristo e foi sarado. Se você ainda não é um salvo, olhe para Cristo para sarar a sua alma. Amém? Devemos olhar para Cristo. A consequência imediata de olhar para Cristo é ser o quê? Salvo. E morar com Cristo no paraíso. O que significa isso? O Evangelho, a oferta universal do Evangelho. Olhai para mim e sereis salvos, olhando para Cristo. Vós, todos os termos, são os termos, significam os cantos da terra. Todas as divisões da terra olhem para Cristo. A oferta é universal. A Sagrada Escritura proclama: ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Diz também em Mateus 28, 29, ide por todo mundo e fazei discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Está assim dessa forma? Vamos ver se está assim. Mateus 28, 19. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Já em Marcos 16, 15 diz: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Este é o ide da Igreja de Cristo. Portanto, podemos afirmar biblicamente que todos, sem exceção, são convidados a olhar para Deus. Olhai todos os termos da terra. Olhai todos os termos da terra. Ou seja, todos são convidados a olhar biblicamente para o Senhor. Irmãos, não há uma categoria específica para receber a graça do Senhor. Ela será manifesta a todos os homens.
Isso não quer dizer que todos serão salvos, veremos no final, viu? Estou dizendo que a graça de Deus é manifesta a todos os homens. Por favor, Tito, capítulo 2, versos 11. Tito 2, 11. Porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens. A oferta é universal. Não tem outro caminho a não ser Cristo. Universalmente falando. Olhai para Cristo. Irmãos, nós vimos que a graça de Cristo será ou é manifestada a todos os homens. Deus está disposto a salvar todos os homens. Pastor, o senhor disse uma heresia? Não, Deus só quer salvar os eleitos. Não, Deus quer salvar todos os homens. E a eleição é um projeto que Deus fez desde o princípio do mundo. O projeto é esse, crer em Cristo. Quem crê é um eleito. As pessoas confundem a eleição factual. A eleição não é do homem, a eleição é de Deus. E a eleição não é a eleição, fui eleito. A eleição é um projeto perfeito de Deus. Que quem crê é um eleito. Quem não crê já está condenado. Irmãos, veja bem, Deus está disposto a salvar a todos. Por que eu digo isso? Porque Deus, por ser o único Deus e por Deus jamais pode mentir. Deus não mente. Vamos voltar lá, Tito, capítulo 1, versos 2. Tito 1, 2. Amém? E esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos. Eu quero só me reverter isso aqui. Pelo qual Deus, que não pode mentir, seja o homem mentiroso e Deus sempre verdadeiro. Deus não mente. Ora, se Ele não quer que todos sejam salvos, por que, meus irmãos, mandaria a sua igreja ir por todo o mundo e pregai o Evangelho? Não seria uma contradição? Cristo veio condenar o mundo. Você lembra do que nós lemos agora há pouco em João? Vamos voltar lá, João. Vocês vão fazer várias visitas ao Evangelho de João 11, 12. Se alguém ouvir minhas palavras e não crer, eu não julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Veja bem, a salvação é dispensada a todos os homens. Deus não mandaria a sua igreja ir aos termos do mundo, oferecendo a salvação, se não estivesse disposto a salvar todo aquele que olhar biblicamente para Ele. Ele diz no Evangelho de João, capítulo 3, verso 17, que veio salvar o mundo. Vamos dar uma olhadinha? 3,17, João 3,17. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Agora o inimigo, que é o pai da mentira, ele criou um evangelho falsificado, o qual cegou o entendimento. Veja bem, olhai para Cristo. O inimigo faz o quê? Cega o entendimento.
E quem está cego de entendimento jamais verá a Cristo. Quem está cego de entendimento vai permanecer na sua cegueira. Segunda Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 4. Versos 4. Nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeçam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Olhai para Cristo. O inimigo cegou o entendimento. Quem está cego do entendimento não pode olhar para Cristo. E se ver, não vai entender. Como vimos em Lucas, os dois viram Cristo, mas só um creu. Meus irmãos, o sacrifício de Cristo é suficiente para salvar toda a humanidade. Mas tem certeza que Cristo quer salvar todo mundo, que Deus quer salvar todo mundo? Tem, irmãos. Sabe por que eu tenho certeza? Porque a Bíblia diz lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versos 4. Depois, 2 Pedro 3,9. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Que o 5 diz: por isto é bom e agradável a Deus diante de Deus nosso Salvador, que quer que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. 2 Pedro capítulo 3, versos 9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Este falso evangelho, criado pelo inimigo, que cegou o entendimento dos incrédulos, ele criou o evangelho da meritocracia. A salvação por meritocracia. A salvação por mérito do homem. O falso evangelho desviou o olhar do alvo que é Cristo. O falso evangelho tirou o olhar de Cristo. Os religiosos em geral, os católicos afirmam que não há salvação fora da igreja e que a salvação é por obras. Os arminianos, uma corrente, afirmam que a salvação é conquistada pela fé, mais obediência, mais obras. Já o calvinismo afirma que aquele que não perseverar até o fim perderá a salvação. Os pentecostais, esses só, como diz o pastor Anísio, treme, só pulam e falam em prosperidade. Ora bem, irmãos, se a salvação fosse por mérito humano, fora algo que pudesse ser conquistado através do sistema religioso ou por obediência particular do homem, criaríamos um sério problema. Se a salvação dependesse do homem, então por qual motivo Cristo deveria morrer? Ele diz que veio ao mundo para dar vida e resgate de muitos. Diz também que o evangelho é este, que Cristo morreu na cruz por nossos pecados. Mateus 20, 28. Evangelho segundo Mateus, capítulo 20, versos 28. Veja o que Cristo diz. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. 1 Coríntios, capítulo 15, versos 3. 1 Coríntios 15, 3.
Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras. Irmãos, não é por mérito, é o teu olhar que te salva. O olhar para Cristo, crendo que Ele é o único Deus, justo e salvador. Não há outro olhar, outro caminho. Só Ele é o mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vê o Pai senão por mim, Jesus Cristo. Olhai para Cristo, olhai para Cristo. Irmãos, o que acontece com aquele que não olhar verdadeiramente para Cristo? Nós vimos que a salvação foi posta a todos os termos da terra. Nós vimos que a salvação, a graça de Cristo, é manifesta a todos os homens. Nós vimos que Cristo veio para salvar o mundo, não para condenar. Nós vimos que o Evangelho foi ofertado a todos. Romanos capítulo 1, verso 16 diz: não me envergonho do Evangelho de Cristo, que é o poder de Deus para a salvação. Primeiramente, salvação de todo aquele que nele crê. Primeiramente, judeu, depois, grego. A salvação não é racial. A salvação não é por nacionalidade. A salvação é pela fé em Jesus Cristo. Irmãos, a pecaminosidade humana é tamanha que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Vamos dar uma olhadinha no Evangelho de João, capítulo 3. Verso 19. Por isso que a grande maioria não será salva, porque preferem o caminho espaçoso que leva à perdição. João 3,19 diz: e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. Lembra-se de João 12? Eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. Ou seja, a luz veio ao mundo, mas as pessoas não viram a luz, permaneceram cegas de entendimento. Se eles estão cegos de entendimento, eles irão receber a justa e merecida condenação que cada um merece. O homem natural merece a condenação. O homem remido não será condenado, não por merecimento, mas por ter crido na graça de Cristo. Irmãos, o homem natural já nasce condenado e precisa ouvir e crer no Evangelho. Ouvir e crer. A fé vem pelo ouvir. O ouvir da palavra de Deus. Romanos 10, 17. Em João 5, 24 diz: na verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Mas muitos ouviram apenas falar de Cristo. Muitos ouvirão e não crerão. Quando manda olhar com a fé salvadora, genuína.
Manda olhar negando a si mesmo e negando o seu sistema religioso, independente de qual seja. Olhar para Cristo. Aquele que não olha para Cristo, aquele que não vê Cristo como Deus único, justo e Salvador, ele irá, irmão, por castigo, padecer uma eterna perdição. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versos 8 e 9. Com labareda de fogo, tornando vingança dos que não conhecem a Deus, dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais o castigo padecerão eterna perdição, longe da face do Senhor e da glória do seu poder. Este é o destino daqueles que não olharam biblicamente, verdadeiramente para Cristo, que olharam através do sistema religioso, que olharam através do olhar do maligno, que olharam cegos de entendimento. Irmãos, qual é a conclusão que tiramos de hoje à noite? Quando você olhar e crer biblicamente em Deus, recebe o Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem tem o Filho tem a vida eterna. Primeira Epístola de João, capítulo 5. 1 João 5, versos 12 e 13. Vamos ler o 11 para entender melhor. E o testemunho é este, 1 João capítulo 5, versículo de 12 a 13. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna, e para que creais no nome do Filho de Deus. Veja bem, irmão, o olhar verdadeiro para o Senhor, olhai para mim, é traduzido em salvação. Não o olhar religioso, não o olhar da carne, mas o olhar do homem para Cristo, negando-se a si mesmo. Irmãos, mas infelizmente a grande maioria da humanidade dispensa a obra de Cristo e preferem olhar para os paradigmas do mundo e esquecer de olhar para Cristo. Se você ainda não olhou, se você não é um crente, se você não olhou ainda para Cristo, como seu único e todo suficiente Salvador. Sinto muito, meu amigo. Sinto muito. Sinceridade, eu sinto muito. Mas seu destino é o fogo eterno. Se você não olhou verdadeiramente, biblicamente para Cristo, se tu não tens certeza absoluta de salvação eterna, e a maioria do sistema religioso que predomina não prega a salvação eterna, você está perdido. E o destino é o fogo eterno. Evangelho de Mateus, capítulo 25, versos 41. Evangelho de Mateus 25, 41. Mateus 25, 41 nos diz: Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Irmãos, o fogo eterno em lago de fogo não foi preparado para os homens, e sim para o diabo e seus anjos. Mas o inimigo
sorrateiramente criou o falso evangelho e cegou o entendimento das pessoas, que deixaram de olhar para Cristo para olhar para homens, deixaram de olhar para Deus para olhar para homem. E isso levou à condenação eterna. Agora, meu amigo, eu tenho uma grande novidade. Eu tenho uma maravilhosa novidade para ti. Ainda há tempo. Até o último suspiro da tua vida há tempo. Arrependa-te. Creia em Cristo como seu único e todo suficiente Salvador para ter o refrigério da tua alma. Creia em Jesus Cristo. Atos capítulo 3, versos 19. Repito, se tu não és crente ainda e está nos assistindo, medite neste versículo. Arrependei-vos e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados e para que venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Amém? Irmãos, o crente deve olhar para Deus em agradecimento. O crente deve olhar para Deus em gratidão. E o descrente olhar para Deus para a salvação. Amém? Que Deus nos abençoe, Deus nos fortaleça, Deus nos capacite para que possamos pregar o seu santo e eterno Evangelho. O Evangelho eterno e universal. O Evangelho para toda criatura ser pregado, para que possam crer em Cristo e ser salvos. Amém? Vamos ficar de pé, encerramos o culto com a breve oração. Santíssimo Deus e Pai, te colocamos novamente em tuas mãos nossas vidas, Senhor. Somos gratos, Senhor, por ter nos permitido olhar para ti, Senhor, com um olhar bíblico, não com um olhar religioso. Eu tenho plena convicção, Senhor, que essa igreja que nós cá estamos, a Igreja Batista Bíblica da Esperança, ela foi fundada por ti, Senhor, mas ela não salva. Quem salva é ti, Senhor. Olhemos, Senhor, sempre para ti com gratidão pelo que tu fizeste por nós. E se alguém ou uma pessoa que está vendo este vídeo, Senhor, não tem plena convicção de salvação, que o teu Santo Espírito possa capacitá-la a entender e reconhecer que é uma pecadora, Senhor, e negar a si mesmo, e ser convencida do pecado, da justiça e do juízo, Senhor. Senhor, te pedimos também pela saúde do irmão Neto, te pedimos pela saúde do irmão Raul e do irmão Zé Antônio, te pedimos por todos que estão, Senhor, com qualquer pessoa doente na família, pedimos também, Senhor, por conforto a Estevão e Talita é a fisioterapeuta do nosso filho, pela perda da sogra e da mãe. Te rogamos também, Senhor, em agradecimento agora pela vida de Estezinha, que o Senhor possa abençoá-la cada vez mais, Senhor. E, Senhor, nos abençoa, nos fortalece, nos capacita. Gratos em nome do teu Santo Filho. Amém.